Olá pessoal, este é o quarto e último bloco da quinta aula da disciplina de Análise de Investimentos e Gestão de Obras. Eu sou o professor Exuperry, do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa aula foi dividida em 4 módulos relativos à matemática financeira. Neste último módulo, nós vamos fazer alguns exercícios com planilhas eletrônicas. Nosso objetivo é mostrar a utilização de planilhas eletrônicas para resolver problemas de matemática financeira como os que nós já apresentamos na disciplina até o momento. Vamos analisar o exemplo 1. Quanto deverá ser pago por uma dívida que atualmente é de R$ 120.500 daqui a 15 anos, a uma taxa de juros de 7% ao ano? Neste exemplo, devemos levar esse valor de R$ 120.500 para 15 anos no futuro com uma taxa de 7%. Nós podemos fazer essa conta com a relação de P/F que a gente já conhece. Então seria 120.500 vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao período. Então esse valor seria 332.463,30. Mas o Excel já possui várias funções de matemática financeira para simplificar a nossa vida. Se nós viermos aqui no f de x, ou mesmo inserir a função diretamente, a gente consegue utilizar isso. Aqui nós vamos usar uma função de valor futuro. Eu já estou aqui selecionado a categoria como matemática financeira, e aqui tem todas as funções que o Excel oferece para nós. Eu vou selecionar o VF. O VF retorna para a gente o valor futuro. Vamos selecionar o valor futuro e vai aparecer para a gente aqui quais são os parâmetros. Qual que é a nossa taxa de juros? 7%. O número de períodos, NPR, é 15. Vocês vejam que aqui embaixo aparece a descrição do parâmetro que nós estamos usando. O próximo é o PGTO, e seria um pagamento efetuado a cada período. Nós não estamos efetuando pagamentos a cada período. Isso aqui seria como se fosse uma série A. Nós estamos, na verdade, tendo apenas um valor presente. Esse valor presente é de 120.500. O tipo nós vamos deixar em branco. O tipo em branco significa que o pagamento é no final do período, então é igual a zero ou não especificado, como é o nosso caso aqui. O valor deu menos 332.463, a resposta é igual. O sinal é trocado porque ele já considera que houve uma entrada de 120.500 no presente e que a gente vai ter que pagar isso como empréstimo no futuro, daqui a 15 anos, a essa taxa de juros. Agora, um segundo exemplo. Quanto renderá uma aplicação mensal de R$ 600 durante 6 meses e um rendimento de 0,6% ao mês? Nesse exemplo, nós também queremos calcular um valor futuro de uma aplicação mensal de R$ 600 durante 6 meses a um rendimento de 0,6% ao mês. Nós poderíamos usar as relações de equivalência que nós já conhecemos. Seria 600 vezes 1 mais I elevado a N, que é 6, isso tudo, menos 1, dividido pela taxa de juros. Mas o Excel já possui a função que resolve o nosso problema. Nós utilizamos ela no exemplo anterior, que é o valor futuro. A gente pode vir diretamente aqui. A taxa de juros é 0,6%, o número de períodos é 6, e o PGTO é a série A, né? Então é 600. Então são 6 pagamentos de R$ 600. O VP e o tipo estão entre colchetes. Significa que essas variáveis elas não são obrigatórias. Nós não temos nenhum valor presente. E o tipo continua sendo o mesmo. Esses pagamentos são feitos no final de cada período. E aqui, novamente, nós obtivemos o mesmo valor, só com um sinal trocado para aquelas questões que já tinha explicado. Então, se a gente está pegando esses 600 por mês, no final a gente teria que pagar esse valor no futuro. Se nós quiséssemos corrigir isso, é só a gente trocar o sinal aqui, ó, menos VF, e o restante da função. No exemplo 3, qual o valor à vista de uma geladeira vendida por 5 de 310, sem entrada, a juros de 0,5% ao mês? Nesse exemplo, nós já queremos calcular um valor presente. Qual é o valor à vista de uma geladeira vendida em 5 vezes de 310 sem entrada e juros de 0,5% ao mês? Aqui então nós vamos usar a função VP do valor presente. Nós podemos usá-la diretamente aqui ou então utilizar o F para inserir a função que vai dar para a gente aquele auxílio, né? Vamos fazer diretamente aqui, porque ela já ajuda a gente aqui embaixo. A taxa de juros é de 0,5%
ao mês. O número de períodos é 5 e o PGTO é de 310. Nós não temos um valor futuro, nós vamos manter o tipo do mesmo modo, porque sem entrada, então é no final de cada período. O valor dessa geladeira, então, é de R$ 1.527. Se a gente quiser corrigir o sinal, R$ 1.527,02. Neste exemplo, uma empresa industrial estuda a viabilidade econômica de um projeto de investimento orçado em R$ 981.815. Considerando que tal projeto tem duração prevista de 20 anos e que o estudo de viabilidade econômico-financeira projetou fluxos de caixas líquidos de 100 mil por ano, calcule a TIR do projeto. Para uma TMA de 10% ao ano, calcule o VPL deste projeto. Nesse exemplo aqui, nós temos um investimento de 981.815 e depois, durante 20 anos, nós vamos receber 100 mil. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer o diagrama de fluxo de caixa aqui, ó. 1, 2, 3, até 20. Vou reduzir aqui para a gente poder ver. E esse aqui vão ser os 20 anos. No período zero, nós vamos ter um investimento de 981.815. E nos demais, nós vamos ter rendimentos de 100 mil. A primeira coisa que nos é pedida é que a gente calcule a TIR do projeto. A TIR é muito fácil de se calcular utilizando o Excel. Nós podemos vir aqui e simplesmente escrever TIR. Está pedindo para a gente só os valores. A gente seleciona os valores, sem o auxílio que a gente colocou ali dos períodos, né? Só os valores. E ele vai dar para a gente a estimativa. Vejam que a estimativa da TIR para a gente é de 8%. Agora vamos calcular o VPL. O VPL também é bem fácil de se calcular, só que tem um truque. Porque o VPL vai pegar todos os valores e vai jogar para o presente. Então nós não podemos selecionar os valores que já estão no presente. No nosso caso, 981.815. Então a gente vem aqui, ó, VPL, a taxa de 10%, que é a TMA da empresa, e os valores. Vou pegar todos os valores que não estão no presente. E depois eu tenho que somar com o valor que já está no presente. É a soma porque esse valor já está com sinal negativo. Preciso valor em percentual, vamos jogar isso em dinheiro. Percebam que esse valor é um valor negativo. Significa que esse projeto não vale a pena para uma TMA de 10%. Mas a gente já sabia disso, porque a TIR deu 8% e é inferior à TMA. Então, se a TIR der abaixo da TMA ou se o VPL der negativo, der abaixo de zero, significa que esse projeto é inviável. Desse modo, né, a gente viu por duas técnicas diferentes que esse projeto não interessa nessa empresa aí, porque a TMA dela é mais alta do que 8%. Fechamos esse exemplo 5. A Riolux instalou um sistema de geração de energia que custa 30 milhões. Os custos operacionais são de 120 mil por mês e a sua vida estimada é de 15 anos. Considerando que a empresa deseja obter a rentabilidade mínima de 12% ao mês, determine o custo mensal que deve ser repassado aos usuários do sistema a fim de cobrir os gastos operacionais e remunerar adequadamente o capital. Nesse exemplo, a Riolux investiu 30 milhões num projeto que vai durar 15 anos, né? 15 anos vezes 12, 180 meses. Então esse aqui é o fluxo de caixa do nosso sistema. Quanto que nós vamos ter que cobrar mensalmente dos usuários? Ele vai ter que cobrar mensalmente a taxa de manutenção, que os custos operacionais, né, de 120 mil, mais a remuneração relativa aos 30 milhões a uma taxa de 12% ao mês. Então o que a gente precisa para descobrir o que nós vamos cobrar mensalmente dos usuários? Precisamos determinar o A2. E o A2 é o quê? É a série A, que é correspondente a 30 milhões aplicada a 12% ao mês durante 180 meses. No Excel é muito fácil a gente achar qual que é a série A. A gente vai usar uma função chamada PGTO. Então a gente pode vir aqui, ó, e procurar a PGTO. Aqui estão todas as funções de matemática financeira. PGTO. Aqui é PGTO, então nós vamos utilizar ela com a taxa de 12%.
o número de períodos de 180, o valor presente de 30 milhões, e não temos nenhum valor futuro. O tipo nós vamos manter como zero, como se isso fosse feito no final de cada período do pagamento. E o resultado que nós temos, que se nós quisermos remunerar adequadamente 30 milhões mensalmente durante 180 meses, a uma taxa de 12%, nós precisamos ter uma série A de 3 milhões e 600. Então, quanto que nós vamos ter cobrado dos nossos usuários? 3.600 somado, aos custos de manutenção. Qual que vai ser o total? A soma desses dois termos. Então, a nossa resposta que a gente estava buscando é: temos que cobrar dos usuários do sistema ao menos 3.720 para cobrir os custos operacionais e remunerar adequadamente os 30 milhões que foram depositados nesse projeto. No sexto exemplo, uma empresa cujo custo de oportunidade do capital é de 7% estuda a possibilidade de comprar uma máquina. Para escolher entre as máquinas A e B, são dadas as seguintes informações. A máquina A tem investimento inicial de 19 mil, um fluxo de caixa de 12 mil livre por ano, uma vida útil de 4 anos e não tem valor residual, ela não pode ser vendida ao final desses 4 anos. Já a máquina B custa 25 mil e ela tem um fluxo de caixa livre de 8 mil por ano, uma vida útil de 6 anos e também não possui valor residual. Dadas essas informações, calcule o VPL e calcule a TIR de cada uma dessas duas alternativas. Nesse exemplo, nós temos duas alternativas, da máquina A e da máquina B. E nós temos então que saber qual que é o VPL e qual que é a TIR de cada uma dessas alternativas. Então, vamos fazer o fluxo de caixa delas para a gente poder determinar. Máquina A vai ser menos 19 mil e depois anualmente 12 mil. Qual é o VPL da máquina A? Vai ser a taxa de 7%, os valores, VPL, 7%, os valores que não estão no presente, somado ao valor que está no presente. Veja que nós temos aqui um VPL bastante positivo, Significa que esse projeto está rendendo mais do que está custando, se o custo de oportunidade de capital é 7%. Agora vamos calcular a TIR. O que ocorre aqui é que o VPL deu positivo. A tendência que ocorra é o quê? Que a TIR também dê muito acima de 7%. Veja que os dois indicadores estão apontando para a viabilidade da máquina A. Vamos repetir a análise da máquina A para a máquina B. Então aqui, a máquina B, vou fazer o fluxo de caixa dela, Ela tem 6 anos, o investimento inicial é de 25 mil e depois ela retorna 8 mil para a gente durante os 6 anos. Qual é o VPL dessa máquina? Então vamos calcular. VPL, uma taxa de 7%, que é o custo de oportunidade do capital. Todos os valores que não estão no presente, somados ao valor que está no presente. O resultado aqui é 13.132,32. Qual é a TIR desse equipamento? A taxa interna de retorno desse equipamento é facilmente calculada e ela está em 23%. Bem, nesse momento a gente foi capaz de calcular o VPL e a TIR desses dois investimentos, mas nós temos alguns problemas que nós vamos aprender no decorrer do curso. A primeira é que nós não podemos usar o VPL para comparar investimentos que têm tempos diferentes diretamente. E a segunda alternativa é, nós não podemos usar a TIR para comparar investimentos que têm valores diferentes. No decorrer do curso, eu vou mostrar para vocês, junto com o professor Bruno, como que a gente faz essas análises para que a gente possa usar corretamente esses indicadores para apontar para a gente qual que é a melhor alternativa. A bibliografia que nós utilizamos dos 4 módulos dessa videoaula foram o livro de Engenharia Econômica, 6ª edição,
e o Análise de Investimentos, 11ª edição. Nós chegamos no final deste módulo e também da aula 5. Muito obrigado por assistir.